Irmão, se você veio hoje pela manhã, eu tenho certeza que você foi muito abençoado, como eu fui, apesar de que eu assisti pela internet. A palavra ministrada nessa manhã foi poderosa, nos gera em nós algo maravilhoso, que é o despertar da fé, irmãos. Nós temos um estilo de vida a viver, que é o estilo de vida da fé. Amém, irmãos? Eu sei que essas coisas talvez vocês já saibam, mas é importantíssimo que nós, todos nós, relembremos. O apóstolo Paulo diz assim, é segurança para vós outros eu falar as mesmas coisas. Amém, irmãos? Importantíssimo isso. Amém? E eu quero te encorajar a quarta-feira agora, você estar aqui na igreja para poder aprender de uma forma bíblica e correta a respeito de escatologia. Nós vamos estar fechando esse tema para na outra quarta-feira nós abrirmos um novo tema das quartas que será prosperidade bíblica. Um equilíbrio necessário nos dias de hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você precisa aprender sobre finanças, sobre uma vida financeira equilibrada, sobre prosperidade bíblica, você vai vir nas quartas-feiras. Para você aprender, irmãos. Aí você fala assim, lá vai o pastor ensinar a gente a dar dízimo e oferta. Irmão, se prosperidade resumisse a nossa vida a dízimo e ofertas, quantos de nós estaríamos aprovados nesse quesito? Prosperidade, irmãos, vai muito mais do que isso, vai muito mais além. Prosperidade, querido, é ter as nossas necessidades supridas, mas é ter uma boa jornada. Isso é prosperidade, é você saber que você vai sair daqui e vai chegar lá, e nesse trajeto que daqui até lá, você vai ser suprido em tudo que você precisar. Segurança, irmãos. Segurança ter um Deus assim na sua vida. Segurança de você poder consultá-lo antes de fazer os seus projetos. Antes de executar o seu dia, você consultar a Deus e saber que Ele vai te conduzir em toda a verdade. A Lisiane estava ministrando aqui e me fez lembrar de uma irmã que ela ficou num primeiro momento chateada porque ela teve que trabalhar no Natal. Ela não estava escalada para trabalhar no Natal, mas de última hora a empresa convocou-a para trabalhar no Natal. E aí, olha, a gente inverte, no ano novo você folga. Irmãos, deixa eu dizer para você, ela foi trabalhar no Natal, quando chegou no ano novo, ela teve uma complicação lá, e que se ela tivesse a trabalhar naquele dia, querido, ela teria provavelmente muitas complicações na sua saúde. Mas porque ela estava em casa, ela pode ser cuidada. Querido, você não sabe as coisas que Deus planeja para nos trazer livramento. Num primeiro momento você pode achar que é uma perda, mas lá na frente você percebe, Deus me livrou, Deus me poupou, Deus me guardou. Oh, aleluia! Então, irmãos, tenha essa consciência de que prosperidade, querido, é você andar segundo aquilo que Deus vai te conduzir e não segundo a força do seu braço. Amém, irmãos? Então você vem na próxima quarta-feira para aprender a respeito de escatologia. E na outra a gente vai entrar falando sobre prosperidade, uma vida equilibrada. Amém, irmãos? E hoje, sobre o tema de hoje, o tema é as chaves do reino, oração. Parece que mês passado, não lembro qual o dia, eu ministrei aqui na igreja sobre as chaves do reino, a adoração.
E hoje eu vou ministrar sobre as chaves do reino, oração. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que no reino de Deus existem chaves que Deus nos dá para nós ligarmos coisas. A adoração é uma e a oração é outra. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos aprender a respeito de oração. Irmãos, eu não tenho a mínima pretensão de trazer para nós tudo aquilo que diz respeito à oração. Porque eu poderia, se eu tivesse que trazer isso, eu iria tomar aqui provavelmente umas 6 horas para falar a respeito de oração que tem na Bíblia. É muita coisa que tem. Talvez você fale assim, oração é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. E não vou falar sobre isso aqui hoje. Mas tem oração de petição, tem oração de consagração, tem oração para tudo quanto é coisa, irmãos. Biblicamente falando. Então, se você quer aprender um pouco mais de oração, sobre oração, eu te convido a fazer a sua matrícula na Escola Bíblica Verbo da Vida Online e você vai poder aprender tudo isso aí, tirar de letra. Mas hoje eu vou dar uma ênfase muito importante, porque o Guilherme hoje, de manhã, ele ministrou sobre fé, um estilo de vida, mas eu vou falar sobre oração, um estilo de vida também, viu, Guilherme? Glória a Deus por isso, amém? Então, abre lá sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Oh, aleluia. Mateus capítulo 16, você achou? Amém. 16, verso de número 19. Mateus 16, 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, aonde? Na terra. Será ligado nos céus. E o que desligares, aonde? Na terra. Será desligado nos céus. Quem está a dizer isso? Jesus. Ele está nos ensinando aqui, irmãos, que tudo aquilo que eu ligar, como que eu ligo? Irmão, se eu for ali e ligar o interruptor, a luz vai acender, mas se eu desligar, a luz se apaga. Como é que diz isso? É uma resposta a uma ação minha. Percebe? O ligar aqui na terra e ligar no céu, desligar aqui na terra e desligar no céu, é uma resposta a algo que eu faço, que é a oração. Amém, irmãos? Eu oro, as coisas acontecem. Amém, irmãos? E nós vamos ver isso aqui. Como já aprendemos no mês passado a respeito de adoração, existe uma diferença, você precisa entender, talvez você não tenha estado aqui. Quantos estavam aqui quando eu falei sobre isso, sobre esse tema? 1, 2, só 2 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas. Glória a Deus. Deixa eu falar com você. Existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Ok? Existe uma diferença. Quando a Bíblia trata de reino de Deus, ela está falando a respeito do governo de Deus. E quando fala reino dos céus, está falando a respeito da presença, do lugar da presença de Deus. Amém, irmãos? Então, quando Jesus diz que o reino de Deus está entre vós, ele está dizendo que o governo de Deus está entre vós. Amém, irmãos? O Espírito Santo deve ser aquele que governa as nossas vidas. Então, ele habitando em nós, governando as nossas vidas.
E a presença dele, reino dos céus. Quando o reino dos céus, quando a gente chama que desça ao céu, nós estamos chamando que é a presença dele no nosso meio. Amém, irmãos? Aleluia. Isso é importante para que você possa perceber algumas coisas que nós vamos ensinar aqui hoje, como naquele dia nós ensinamos a respeito de adoração. E vamos seguir aqui em frente. Amém? Amém. Reino de Deus é governo. Fala comigo, reino de Deus é governo. Reino de Deus é governo. Muito bom. Agora, reino dos céus é a presença. Então diga comigo, reino dos céus é a presença. Glória a Deus. Muito bem. Vocês aprendem rápido, eu vou te contar. Espetáculo. Irmãos, abre lá comigo em Jeremias 33, 3. Por que eu devo orar? Por que eu devo orar? Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Quando eu era mais novo, não tinha telemóvel ainda, e o pastor falava assim, abre a sua Bíblia, e a gente tinha que ficar procurando assim, né, nas páginas onde é que ficava, e quando falava que era lá para achar Sofonias, rapaz, aquilo era uma dureza, né? Agora hoje não, hoje tem aí o telemóvel, já tem os nomezinhos lá, você clica no nome, já abre, é um espetáculo, né? Esse negócio de tecnologia é fantástico. Jeremias 33, 3 diz assim, invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, para que eu preciso orar? A oração, de um modo geral, é o estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. É o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. Amém, irmãos? É um diálogo no qual o crente aprofunda sua comunhão com o Pai. Irmãos, todos aqueles que se achegam a Deus, eles certamente serão ouvidos. Uau, que coisa tremenda, irmãos. A certeza de que a gente vai se achegar a um Deus vivo. Vocês lembram lá daquele texto de Salmo 115? Quem lembra aqui? Eu lembro, glória a Deus, Viziane lembra. Se você não lembra, abre lá comigo para você poder ver. Salmo 115. Glória a Deus, aleluia. Esse não estava no plano, mas vai ser colocado agora. Salmo 115. Olha o que diz. Versículo 4, Salmo 115, 4 diz assim, prata e ouro são ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Olha para mim aqui, irmãos, que privilégio que eu e você temos, que nós nos achegamos diante de um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala, que som sai da garganta dele, que as suas mãos apalpam, que os seus pés andam, e ele responde, irmãos. Você fala e ele responde. O que Deus quer de mim e de você é que nós mantenhamos uma comunhão com Ele. Irmãos, o crente, a coisa mais séria que o diabo pode fazer com um cristão é dizer para o cristão que ele não pode se achegar a Deus. Por quê? O diabo perdeu você, sim ou não? Rapaz, eu acho que nem todo mundo tem convicção disso aqui, não, é? O diabo perdeu você, sim ou não? Perdeu!
Agora, o que ele faz? Ele faz com que você não viva a plenitude que Deus tem para você. E uma das formas dele fazer isso é como? Fazer com que você não se achegue a ele. Que você... Eu não vou falar com Deus, eu não vou incomodar Deus. Ó, não vou incomodar Deus, não. Deus tem tanta coisa para se preocupar, não vou falar com ele essas coisas. Não, bobagem. Por causa de quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem está mais tempo aqui na igreja já sabe como é que eu ajo. E eu tenho o costume de dizer o seguinte, irmãos, eu sou pastor. Se você estiver passando por um problema difícil, me procure. Ah, mas eu não quero te incomodar, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa frase nasceu no inferno. Por que essa frase nasceu no inferno? Porque eu sou pastor. Pastor cuida de ovelha. Aí a ovelha vira e fala assim, eu não quero incomodar o pastor. Algum processo está errado aí. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não atrapalha meu ministério, não, deixa eu exercer ele. Eu fui chamado para isso. Você não incomoda não, irmão. Veja bem, o delegado, quando ele vai procurar o bandido para prender ele não está sendo incomodado, não. Ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. O médico, quando ele vai atender um paciente, ele não está sendo incomodado com aquilo, não. Ele está ali porque ele é a vocação dele, ser médico. Então, irmãos, deixa eu ser pastor. Pode me procurar, você não está me incomodando. Você que está na internet, está me vendo pela internet, você não me incomoda. O dia que eu começar a achar que eu não, que você está me incomodando, é a hora de eu sair de cena e passar a bola para outro, o bastão para outro, porque eu já perdi o meu chamado, ficou para trás há muito tempo. Você não incomoda Deus. Você não incomoda Deus quando você se achega a Ele. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós outros. Invoca-me e te responderei, diz o Senhor. Aleluia! Irmãos, que privilégio nós temos. A certeza, a convicção de que nós estamos lidando com um Deus que nos ouve. Não só ouve, irmãos, mas responde. Percebe bem? Porque já encontraram aquelas pessoas que você vai conversar com elas, você está falando, ela está te ouvindo, mas ela é como se ela não estivesse ali. Ela até às vezes sai andando e você tem que ir falando atrás dela. Que coisa desagradável, não é? Sim ou não? Porque quem fala quer ser ouvido. Irmãos, é essa a nossa certeza de que nós falamos com Deus que não sai andando para lá enquanto nós estamos falando, não. Nós estamos falando com Deus que é vivo, que é verdadeiro, que nos ouve e nos responde. Aleluia. Glória a Deus. Voltando então lá. Por que orar? Você aprendeu aí. Segundo, é um estilo de vida. Oh, aleluia. Guilherme, nós combinamos aí. Parceria na ministração de hoje de manhã com hoje à noite. Glória a Deus. Se você não sabe do que se trata, pega a ministração de hoje de manhã para você ver, irmãos. Que palavra poderosa e abençoada que Guilherme trouxe para nós aqui. A oração é um estilo de vida do crente. Abre lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Esse versículo é muito grande. 5:17. Aleluia. Diz assim, orai sem cessar. Pronto, acabou. O versículo é isso, irmão. Orai sem cessar. E aí, o diabo começa a lançar sofismas na mente do cristão. E aí começa o problema. Por quê, irmãos? Porque quando fala assim, orai sem cessar, a primeira coisa que a pessoa pensa é,
rapaz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. E agora vem a Bíblia e diz que eu tenho que orar sem cessar. Complicou minha vida. É algo inatingível, é algo inalcançável, é algo que não é possível ser feito. Vocês estão comigo, irmãos? O diabo fala isso para mim e para você. E a gente acredita que isso é verdade. E aí a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Nem ora sem cessar e também nem ora. Simplesmente deixa de orar. Quando, na verdade, irmãos, quando nós falamos de orar sem cessar, querido, é algo importantíssimo que você entenda. Que a oração é uma comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com a minha esposa. Muita até por sinal, graças a Deus. E a gente conversa durante o dia. Várias vezes durante o dia. Várias vezes. Eu não chego para ela e viro e falo assim, olha, Lisiane, agora nós precisamos de 5 minutos para ter uma conversa. E pronto. E agora nós vamos conversar 5 minutos. Pronto, o resto do dia a gente passa sem conversar. Isso não é comunhão não, irmãos. Comunhão é a gente ali, no nosso dia a dia, no café, no almoço, no jantar. Tinha uma canção, não tinha? Não tinha uma canção assim? No café, no almoço, no jantar. Não tinha um trem assim? Tinha ou não tinha? Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Ah, lembrei. Percebe, irmão? A gente vai conversando. Surge um assunto, a gente fala, termina aquele, às vezes nem termina. E vai conversar de novo, depois ele lá na frente. Irmãos, isso é oração sem cessar, irmãos. A oração sem cessar é você não interromper a comunhão com Deus. Você não vira para Deus e fala assim, Deus, olha, agora você fica aqui porque eu vou à casa de banho. Você não pode entrar lá comigo. Não pode. Não é assim que funciona. Olha, você fica aqui em casa agora, Deus, Espírito Santo, porque eu vou trabalhar. Não, irmãos. Não funciona assim. Como que funciona então, pastor? É a certeza que Ele está dentro. Aonde eu for, Ele vai comigo. Obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua presença está em mim. E durante o dia, irmãos, você tem a oportunidade de falar com Ele. Você não cessou a comunhão. Oração é comunhão, irmãos. Você não interrompe comunhão. Não pode haver uma interrupção da sua comunhão com Deus. Orai sem cessar, comungue sem cessar. O tempo todo você está com Ele. Orando em outras línguas. Vai orando em outras línguas. Você ora em outras línguas onde você quiser, irmãos. No metro, no trabalho, na escola, na rua. E vai orando em outras línguas. Pastor, mas eu não tenho muita coisa agora. Então ora na sua língua mesmo, irmãos. Na hora que você precisa de alguma coisa, de alguma instrução, ore a Deus. Porque invoca-me e te responderei. Comunhão, oração é comunhão. Aleluia. A oração é uma atitude para com Deus, um inclinar-se para Ele é mais do que simplesmente palavras. A oração é um estilo de vida. A sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus se torna um estilo de vida. Se você perguntar para mim qualquer coisa a respeito de Lisiane, eu sei. Se você perguntar para a Lisiane qualquer coisa a respeito de mim, ela sabe. Por quê? Comunhão. Comunhão, irmãos.
Nós sabemos o gosto um do outro. Eu sei que ela não gosta de alface. Não adianta. Ela sabe que eu amo doce de coco. Percebe, irmãos? Ela sabe, eu sei. Por quê? Porque foi estabelecida uma comunhão. É certo que existem casais que não sabem nada a respeito da vida um do outro. Por quê? Porque apesar de casados não mantêm comunhão, não conversam, não dialogam. É triste isso, mas é verdade. Mas quando eu falo do meu relacionamento com a minha esposa, eu estou dizendo para você, a comunhão, a gente sabe do que um gosta, do que o outro não gosta, e está tudo certo. Assim é com Deus, é um estilo de vida, irmãos. Você sabe o que Deus gosta, e você vai fazer tudo para agradá-lo. E Ele te dá instruções, como diz lá, no versículo que nós lemos lá em cima, ele fala, e coisas grandes e ocultas que não sabes. Oh, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele é o cara que mais quer te contar os segredos. A pessoa mais interessada em te contar os segredos é Deus. Amém, irmãos? Ele tem prazer nisso. Por quê? Porque é caráter dele revelar-se. Se dar a conhecer faz parte do caráter de Deus para comigo e com você. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 18. Olha que coisa interessante. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 18, parte B do versículo, fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando todo tempo no Espírito. O que é orar no Espírito, irmãos? É orar em outras línguas. Percebe, irmãos? Eu vou contar. Eu estou me coçando aqui para contar essa história. Um abraço para o Mateus. Vou contar. Eu gosto dessa história. O Glef está aqui, não conhece essa história ainda. Tem um monte de gente nova na igreja. É a do sapato. É a do sapato. É hoje. O pessoal que está na internet não está entendendo nada, deixa eu te dizer. Não, é porque eu já contei essa história aqui diversas vezes, então eles já sabem de trás para frente, feito para trás. Mas tem muita gente nova na igreja que não sabe. Deixa eu te contar a história do sapato. Eu estava querendo dar um sapato para o meu pastor, de presente. Deus, na verdade eu não estava querendo, Deus falou comigo, dá um sapato para ele de presente. E eu estava procurando sapato para comprar. Um preço mais acessível ali e tal. E pronto. Quando Deus falou aquilo, eu falei assim, puxa vida, eu estou pesquisando preço para comprar sapato. Vem Deus e fala que eu tenho que dar um sapato para o meu pastor. E agora, como é que eu faço? Vou ter que comprar 2 sapatos. Bom, está. Ele falou, está falado. Guardei aquilo no coração, passou. Quando foi na segunda-feira, eu estava no shopping, fui almoçar no shopping, e resolvi dar uma olhadinha numa loja lá. Entrei na loja, aquelas lojas que você pega, tipo Zara, que você mesmo pega e experimenta as roupas, e tem lá o sapato, e tinha lá um sapato lá, que eu achei muito bonito, eu falei assim, esse sapato aqui é bonito, hein? Bonito para dar para o meu pastor. Porque loja de departamento, você sabe que é mais barato, né, do que lojas especializadas, né? E eu olhei aquele sapato e falei, bonito, baratinho, vou comprar. Na hora que eu peguei aquilo, veio uma voz, irmãos, tão clara dentro de mim, falando assim, você não compraria esse sapato para você, por que você vai comprar para o seu pastor? E eu larguei o sapato lá na estante, assim,
E saí, confesso que eu saí até assim, um pouco atribulado. E fui caminhando para fora daquela loja, e eu queria ir pegar o meu carro, que estava do lado oposto. Eu estava justamente no lado oposto, tinha que atravessar o shopping todinho andando. E o Espírito pega e fala comigo, começa a orar em outras línguas. E eu fui. E fui atravessando o shopping, orando em outras línguas daquele jeito. E o povo não entendia nada, passava do meu lado, eles não sabiam o que eu estava falando, azar deles, e eu não queria nem saber, eu queria ir embora. Chegou lá na frente, na hora que estava quase já chegando na saída do outro lado do shopping, tinha uma bifurcação de 2 corredores. Um para a direita e outro para a esquerda. Eu peguei o da esquerda. Eles vão dar no mesmo lugar. Mas eu peguei o da esquerda. Na hora que eu pego da esquerda, tinha um outro corredor, que era bem assim. E eu olhei para aquele corredor, lá no fundo daquele corredor tinha uma loja de calçados, especializada em calçados. Itapuã Calçados. Fiz propaganda aqui, ó. Depois eles mandam a oferta. Cheguei lá na Itapuã Calçados, eu vi lá o sapato que eu gosto, que é a marca que eu gosto, que é de usar, que inclusive é dessa marca aqui que eu estou usando, que só tem lá no Brasil, aqui em Portugal não tem, que é Ferracini. Eu olhei lá na vitrine, tinha lá, né, exposição de Ferracines, eu olhei, vi um sapato marrom maravilhoso, e eu peguei e falei assim, não é possível. Olhei aquele sapato, falei assim, vou levar esse para o meu pastor. Cheguei lá, falei com a atendente, eu quero um sapato desse aqui, marrom, número 40. Só quer experimentar? Falei, não, pode embrulhar para mim de presente. Ela foi lá, pegou o sapato, falei assim, é esse mesmo, pronto. Ela foi lá para tirar uma notinha para você pagar, né, no caixa. Aí ela veio e voltou e falou assim, senhor, esse sapato, nós estamos na promoção. 50% de desconto. Quantos aqui sabem que 50% de desconto é a mesma coisa de você compra 2 e leva 1? Você sabe disso? É matemática, né? Na hora que eu ouvi ela falando 50% de desconto, eu falei assim, uau, eu ia comprar um, eu vou e compro outro. Aí eu virei para ela e falei assim, eu quero um outro marrom igual, número 42. Que na minha cabeça eu já pensei assim, eu quero dar para o meu pastor e nós dois vamos chegar lá na igreja, nós dois juntinhos com um sapato igualzinho. Aí ela foi lá, pegou 42, eu falei assim, é esse aí mesmo que eu quero. Ela foi lá tirar a notinha dos dois. Na hora que ela foi tirar a notinha dos dois, ela voltou. Senhor, deixa eu explicar para o senhor uma coisa. Nós estamos com a promoção da loja de 50% de desconto. Mas a Ferracini, ela está com uma promoção hoje, de que quando o senhor compra 2 sapatos, o senhor pode levar o terceiro de graça. Aí eu olhei para ela e falei assim, agora que eu começo a rir, aí ela falou assim, como é que é? Eu falei, não, esquece, deixa para lá. Me dá outro igualzinho preto, número 42, preto, pronto. Que agora eu levo um preto e um marrom e está tudo certo. Peguei e comprei 3 sapatos pelo preço de um sapato, irmão. Por quê? Porque eu decidi ouvir a voz do Espírito e obedecer e começar a praticar isso que Efésios fala. Orando em todo tempo no Espírito. Porque você vai receber instruções de Deus, irmãos. O maior interessado em querer revelar coisas para você é o Espírito Santo. Aquele negócio de revelar segredos ocultos, irmãos, de oração em outras línguas, não é você revelar um segredo seu para Deus, não. Você não tem nada que Deus já não saiba. Você vai surpreender Deus. Deus, eu tenho uma para te contar nova. Deus vai olhar e falar assim, ô filhão, vai lá, conta aí, eu vou ouvir, mas conta aí. Ele já sabe, irmãos. Percebe? Então o segredo é o quê? É ele contar
deixar aquilo que está no coração dele para você, para que você possa experimentar o melhor que ele tem para a sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria tocar num ponto importante hoje, que é a oração que Jesus ensinou. A oração que as pessoas chamam de oração do Pai Nosso. Mas antes de tocar nela, eu quero falar a respeito de 2 princípios importantes, básicos para a oração eficaz. 2 princípios importantes para uma oração eficaz. O primeiro deles está lá em João capítulo 15, verso 16. João 15, 16. Abre lá comigo, por favor. Aleluia, Deus é bom. João capítulo 15, verso 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que, irmãos? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aleluia. Primeiro princípio básico de uma oração eficaz é pedir ao Pai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Primeiro princípio básico para você ter uma oração respondida é você orar ao Pai, orar à pessoa certa. Você não ora a Jesus, você não ora ao Espírito Santo, você ora a Deus. Em nome de quem? No seu próprio nome? Ó Deus, ó, sou eu, hein? Sou eu. Não é no seu nome, irmão. Você ora a Deus em nome de Jesus Cristo. É o primeiro princípio básico. Por que isso, irmão? Porque você declara uma dependência nesse momento. Dependência de Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Dependência do nome que nos foi dado, delegado, o nome de Jesus. E automaticamente você está declarando uma dependência daquele que realiza, que é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Primeiro princípio básico. Segundo princípio básico, está lá em João 15, 7. Você estava em João 15, 16, agora você vai para João 15, 7. Diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E outra passagem, 1 João capítulo 5, verso 14, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O segundo princípio básico para uma oração eficaz é orar de acordo com a palavra de Deus. Amém. Quando você ora a palavra de Deus, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E agora, voltando lá no texto da oração que Jesus ensinou, eu queria meditar com vocês rapidamente nisso. Mateus capítulo 6, verso de número 9. Oh, aleluia. Como diria o saudoso Jorge Cury, o relógio não para. Está passando o tempo ali, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. É ou não é difícil? É ou não é, Guilherme? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. O que ele está ensinando aqui, irmãos? Isso fala de reconhecimento de quem Deus é. Quando você fala,
Pai nosso que estás nos céus, você está reconhecendo quem Deus é. Ou seja, se nós entendemos que essa oração é um modelo e não algo para ser uma reza, nós temos que entender que na minha oração eu preciso reconhecer que Deus é em algum momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor, além de habitar nos céus, você decidiu habitar dentro de mim. Obrigado, Pai. Reconhecimento de quem Deus é, da sua grandeza, da sua soberania, da sua majestade, do seu poder. Amém, irmãos? Amém. Santificado seja o teu nome. Fala de adoração. A minha oração, querido, ela precisa ter isso, precisa ter o componente de adoração. Por quê, irmãos? Porque eu sou um ser chamado para adorá-lo. Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E na minha oração, eu preciso adorá-lo. Aleluia. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala de rendição à vontade do governo de Deus. Senhor, eu me submeto ao teu governo, eu me submeto às tuas direções. Você sabe muito mais do que eu e eu aceito a tua instrução. Amém, irmãos? Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Fala de reconhecimento de fonte de provisão. Você precisa saber, e eu preciso saber, irmãos, que Deus, Ele é a nossa única fonte. Irmãos, em qualquer momento da vida, você pode ter uma mudança de emprego. Você pode ganhar um dinheiro especial de uma herança que o seu pai te deu. Você pode receber um dinheiro de uma causa na justiça. Qualquer coisa dessa, irmãos, qualquer situação dessa, são simplesmente meios. Porque a fonte é uma só. A fonte é Deus. É Ele que nos dá todas as coisas que nós necessitamos. Qualquer que seja. Qualquer euro que entre no seu bolso, tenha certeza, irmão, que foi Deus quem te deu. Você reconhece isso. E quando você reconhece isso, você está falando lá em Provérbios capítulo 3. 3 ou 4, Guilherme? 3. Provérbios capítulo 3, que nos instrui. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Você reconhece Ele em todo o tempo. Em tudo que acontece na sua vida, você reconhece Deus. Isso é importante na nossa oração, irmãos. E ele continua. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Fala de arrependimento e confissão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não espere céus abertos se você continua com problema com seu irmão. Falta de perdão, querido, fecha portas para nossas vidas. Falta de perdão faz com que Satanás tenha legalidade para agir contra a minha e contra a sua vida, na nossa área, na nossa vida financeira. Então Jesus está falando assim, perdoa-nos como nós temos perdoado. Implica então, irmãos, que eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender dos meus erros, daquilo que eu fiz de errado, mas eu preciso perdoar aquele que me ofendeu.
Irmãos, a falta de perdão é como você querer tomar um veneno e querer que o outro morra. Eu vou tomar esse veneno aqui e ele vai morrer lá. Engano, irmãos. Ele não vai morrer e você é quem vai padecer. Porque você vai estar esperando algo que vai acontecer com ele, mas quando na verdade não vai acontecer com ele, não. Vai acontecer com você. Falta de perdão, irmãos. Isso mata pessoas. A falta de perdão vai criando raízes dentro de você, de amargura. E raízes de amargura produzem doenças. E doenças, talvez, que jamais poderão ser curadas, como o câncer, por exemplo. Versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fala de reconhecimento da proteção divina, do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Eu e você, querido, nas nossas orações, nós precisamos reconhecer Deus em nossos caminhos. Nós precisamos reconhecer que Deus está cuidando de nós, que Deus está cuidando da nossa família, que Deus está comigo por onde quer que eu vá. Irmãos, nós temos situações no nosso dia a dia que jamais ficaremos sabendo, mas com certeza Deus nos trouxe um livramento, queridos, que talvez só na eternidade nós venhamos a saber. Talvez você vire e fale assim, chateado com alguma circunstância, como eu contei aqui mais cedo a respeito de uma amiga nossa. Talvez você fique chateado. Puxa vida, perdi aquele comboio, perdi aquele metro, perdi a hora. E aí você fica pensando assim, puxa vida, eu perdi o metro, e agora? Vou chegar atrasado. E aí você pega um outro metro, mas coisas que você não sabe, irmãos, provavelmente Deus tenha te livrado naquela situação do metro anterior. Talvez um bandido, uma pessoa iria entrar naquele lugar ali e ia roubar o teu telemóvel. Você nem sabe e jamais vai ficar sabendo, não tem como saber dessas coisas, a não ser pela revelação de Deus, divina. Então, você saber que você está sendo guardado pelo Senhor, irmãos. A pessoa do louvor podia vir para cá. Você está sendo guardado pelo Senhor. A certeza de que Deus está cuidando de você. Você, querido, você é filho de Deus. Entenda isso, irmãos. A nossa posição em Cristo, a nossa posição nele, querido, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus, irmãos. E Ele cuida de nós. Aleluia! Aleluia!